Salve Deus, meus filhos, salve Deus, minhas filhas. Nós tivemos a grande oportunidade de ter junto a nós esse grande executivo que há pouco trouxe uma mensagem de grande luz e de grande esclarecimento. E Mãe Yara, pela permissão de nosso Senhor Jesus Cristo, também recebeu a oportunidade de trazer, de cumprimentar, de confirmar tudo aquilo que Pai João falou e ainda trazer um pouco mais em Cristo Jesus. Meus filhos, o mundo negro, onde Mãe Yara tem a capacidade de penetrar, de entrar em silêncio, sem ninguém perceber, tenta de toda maneira calar a espiritualidade. E quando Mãe Yara fala em calar, é induzindo, é intuindo alguns doutrinadores em Cristo Jesus. Sabemos que a doutrina do amanhecer é uma doutrina da prática do amor, da caridade, da lei e do estudo. Mas ela é principalmente uma doutrina de conexão com o divino. O que dá beleza à nossa doutrina não são somente os trabalhos, é o cumprimento, são as conexões entre o físico e o espiritual, são as comunicações. É onde, através dos ajanãs, vocês, doutrinadores, têm a oportunidade de falar com seus ministros. Então, meus filhos, vamos ter consciência do que estamos fazendo, porque muitos antigos doutrinadores que viveram com a clarividente sabem o que Mãe Yara está dizendo. Quantas vezes, filhos, Pai Seta Branca vinha sem precisar de ritual. Ele simplesmente chegava. E existe até uma passagem muito bonita quando um doutrinador perguntou: se o Pai é tão grande, por que nós temos que ir até Jesus? Foi uma pergunta feita naquela época. E o Pai chegou e deu a resposta que todos conhecem. Porque quando vocês falam em Jesus, é quando eu escuto melhor. Quantas vezes Pai João chegou para dar um conselho, para dar uma orientação? Quantas vezes Pai Seta Branca chegou? Então, meus filhos, ser doutrinador é principalmente ter humildade. Se você é doutrinador, você precisa ter mais humildade ainda do que o médium Apará, porque vocês carregam a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, glorificado, não mais crucificado. Então vocês precisam ter muita humildade. E essa humildade, muitas vezes, está se perdendo. Porque, conforme o doutrinador é a lei do comando, muitas vezes alguns se acham no direito de proibir uma mensagem. Acham que podem não deixar o mentor falar. E Mãe Yara pergunta hoje: se em algum templo do amanhecer Pai Seta Branca chegar, será que vocês vão ouvi-lo? Mãe Yara pergunta mais uma vez: será que vocês vão ouvi-lo? Ou vocês vão mandá-lo calar? Então é preciso muita humildade. O verdadeiro doutrinador, meus filhos, é escolhido a dedo. É escolhido a dedo porque precisa ter sempre a humildade de ouvir, a humildade de permitir. E muitos estão se perdendo. E é justamente isso que o mundo negro quer. Porque vejam, filhos, se a espiritualidade não tem voz, se os mentores não têm condição de trazer uma mensagem ou um esclarecimento, o que vai acontecer? Como Pai João já disse, o que vai acontecer, filhos? A energia do mundo negro vai se propagar com muito mais força. Mãe Yara recorda em Cristo Jesus que no tempo da clarividente não aconteciam tantas coisas como vem acontecendo hoje. Mas por quê? Não era somente porque vocês tinham a clarividência. Era porque a clarividente, com seu amor e sua humildade, nos ouvia. Ela nos permitia chegar. Ela nos permitia trazer um esclarecimento. Mãe Yara podia chegar a qualquer hora, em qualquer momento, incorporar nela e trazer uma mensagem. Será que Mãe Yara teria hoje essa autoridade? Será que os filhos doutrinadores deixariam isso acontecer? Então, meus filhos, conectem-se. É claro que Mãe Yara sempre pede responsabilidade, mas, antes de tudo,
escutem. Permitam que a mensagem seja entregue. Muitas vezes a mensagem nem é entregue, filhos, nem sequer é permitida. E Pai Seta Branca, com todo esse amor, vem para trazer esclarecimento, vem para trazer auxílio. Mas quando tia Neiva partiu, muitas coisas começaram a se afastar. E por quê? Porque ela ouvia, porque ela nos ouvia, porque ela nos escutava. Muitas vezes nós chegávamos e dávamos orientação e ela dizia: não, Pai Seta Branca disse que é assim. Mãe Yara disse que é assim. E hoje, filhos, isso ainda acontece? Não é porque a clarividente não está mais no plano físico que nós não intuímos vocês. Mas qualquer intuição que vier para calar a espiritualidade não vem de mim. E não vem de Pai Seta Branca. Se vocês estão em um ambiente doutrinário e chega um mentor e um doutrinador diz: não, não pode, entrega, cala, não permita. Tenham certeza, meus filhos, que não é a espiritualidade que está ali. Porque um doutrinador consciente vai ouvir, vai discernir, vai ouvir e vai discernir. Ele não vai deixar de ouvir. Porque o que é o doutrinador? É aquele que escuta e decide. É aquele que escuta e filtra. Não é aquele que impede que a mensagem chegue. É aquele que filtra e permite que a mensagem chegue. Em Cristo Jesus. Mas isso muitas vezes não está acontecendo. Alguns doutrinadores, graças a Deus, vêm abrindo a consciência, vêm se esclarecendo, vêm se permitindo, e nós ficamos muito felizes, meus filhos, porque nós precisamos dar voz à espiritualidade para que no amanhecer não haja interferência do mundo negro. E nós só conseguiremos vencer essa guerra quando vocês entenderem que a doutrina do amanhecer é um sistema crístico, mas acima de tudo é uma ligação entre o céu e a terra, entre a terra e o céu, mas principalmente uma ligação do céu com a terra. Quando vocês entenderem isso, muitas coisas começarão a mudar no amanhecer. É preciso entender que quando vocês saem de vossas casas, de vossas choupanas, de vossos recintos, vocês estão se permitindo que a espiritualidade se faça presente naquele momento, naquele tempo. Seja das maneiras tradicionais, se Mãe Yara puder colocar dessa forma através dos trabalhos de trono, cura, passe, junção, indução, ou seja quando um mentor chega naquele recinto para dar uma mensagem. Vocês não sabem, meus filhos, o que se passa na mente e na vida de um jaguar. Vocês não sabem. Vocês não sabem se aquele jaguar que está ali está vivendo o último dia dele. Vocês não sabem se ao sair daquele templo ele pode atentar contra a própria vida. Vocês têm conhecimento disso, filhos? Não. E muitas vezes aquele apará, aquele médium que está harmonizado, recebe um mentor, recebe um tiozinho, recebe um pai João para trazer uma mensagem. Não precisa ser uma mensagem especificamente para alguém. Pode ser uma mensagem coletiva. Mas aquele filho que estava com os pensamentos intuídos pelo mundo negro, de repente recebe aquela luz e aquilo se acaba. Aquele filho chega até Pai Seta Branca, agradece a Pai Seta Branca, chega diante da imagem do Pai e agradece profundamente por aquela libertação, por aquela energia que ele estava precisando. E muitos doutrinadores ficam julgando o apará, porque não pode, porque não é permitido. Por isso Mãe Yara diz, a doutrina do amanhecer é, absolutamente e acima de tudo, uma ligação entre o céu e a terra. Por isso Pai João sempre disse, não julguem, porque vocês não sabem das coisas. Se você não tem conhecimento, se você não tem o dom da visão, então fique em silêncio, filho. Não julgue aquele apará. E é por isso que algumas coisas estão acontecendo. Coisas que também preocupam Mãe Yara. Aparás que chegam e saem. E por que saem? Porque são tão julgados, quando não deveriam ser, que acabam indo para outras linhas.
mas ele é filho do pai. E por que ele vai? Porque julgam. Vejam, meus filhos, Mãe Yara sabe que é preciso equilíbrio. Claro, tudo separadamente, tudo com discernimento. Mas muitas vezes chega um momento em que a mensagem precisa vir. E graças a Deus, Mãe Yara quer trazer um relato que aconteceu em um templo. Mas Mãe Yara não vai dizer o templo, para preservar. Certa vez, chegou em um templo um apará para trabalhar com uma doutrinadora que ele conhecia muito. Ela era sua madrinha de iniciação. Eles chegaram para fazer seu trabalho. O mentor do apará chegou, atendeu, graças a Deus, e o trabalho já estava se encerrando. Nesse momento, chegou ao templo uma paciente chorando muito. Ela tinha perdido sua mãe. Tinha acabado de perder sua mãe. E foi ao templo pedir auxílio. Foi ao templo pedir socorro. Ela se sentou naquele trono. E o médium começou a trabalhar. Trabalhou, trabalhou. E aquela paciente não parava de chorar. De repente, uma energia chegou naquele recinto e modificou todo o ambiente. O apará perguntou se quem estava ali poderia chegar. E a mentora chegou. Era a mãe Iemanjá. De repente, aquela paciente que estava em alto desespero parou de chorar. E mãe Iemanjá não falou nada, filho. Ela simplesmente ficou calada, apenas emanando energia. E o apará chegou na mesma posição. Do mesmo jeito que uma divina chega na... Mas existe um detalhe muito importante. Aquele apará nunca tinha participado de uma... Aquele apará nunca tinha visto. Ele nem sabia que do caminho Mãe Iemanjá incorporava. Ele não tinha esse conhecimento. Tinha acabado de chegar de um templo iniciático. Ainda estava tentando entender os trabalhos. Muitos trabalhos ele nem teve oportunidade de conhecer. E isso de fato aconteceu. Então chegou um doutrinador. Mandou encerrar aquele trono. Pediu que ele passasse porque disse que era interferência no trono. Depois chegou vovó Maria Conga e puxou todo tipo de força. Não chegou o cobrador. E vovó Maria Conga, daquele jeito de povo de Congo, perguntou ao apará: "Meu filho, o que você está fazendo aqui?" Aí o apará relatou tudo o que tinha acontecido. E ela disse: "Não, meu filho, não teve nada disso. Ela veio aqui, ela esteve aqui, era espírito de verdade. E Mãe Yara estava lá. Mãe Yara viu tudo, meu filho. Por isso, Mãe Yara relata esse fato. E aquele apará foi para casa se culpando muito. Ele dizia para si mesmo: mas eu não estou interferindo. Para que eu vou interferir? Por que eu faria isso?" E ele se culpava muito. Mas Pai Seta Branca, como grande sábio que é, disse: "Meu filho, acalma teu coração. O Pai vai te mostrar a verdade." E então um doutrinador chamou aquele filho para participar do caminho pela primeira vez. Quando ele chegou dentro do recinto, olhou e viu a mesma posição, do mesmo jeito, da mesma altura, da mesma forma que ele havia feito no trono. Aquilo chocou muito e deu a ele uma certeza. Como poderia ele, sem saber de nada, sem nunca ter visto nada, incorporar da mesma forma, do mesmo jeito, da mesma maneira? Mas ele ainda ficou inconformado. Ainda achou que poderia ter sido interferência. E quando foi novamente ao trono, ele tentou puxar a imagem da mãe. E a mãe nunca mais veio. Então, Mãe Yara quer deixar esse relato para que vocês entendam. As coisas do amanhecer acontecem por merecimento. E parece, meus filhos, que vocês estão esquecendo disso. Por isso, Mãe Yara diz ao doutrinador: discernir. Vejam, o apará tentou novamente e ela nunca mais veio. Ele chamou e ela nunca mais veio. Não foi algo recorrente. Não foi algo que sempre acontecia. Aconteceu uma única vez e não aconteceu mais, porque o Pai permitiu. E muitos podem perguntar: mãe,
Mas existe todo um ritual para ela poder chegar? Existe, filho. Existe todo um ritual. Existe todo um preparo. Mas existem casos específicos. E aquele caso precisava que ela chegasse. E ela chegou, com toda a corte espiritual que a acompanha. A força que precisava estar presente naquele momento estava presente. Então ela chegou. Ela emanou sua força e foi embora. Por isso Mãe Yara fala, assim no céu como na terra. Da mesma forma que na terra existe todo esse cortejo, nos mundos espirituais também existe. Pai Setabranta estava ali. Ele chegou. Ele veio com sua grande chalana. Naquele tempo enorme, fez-se presente. Projetou a força, irradiou tudo. Preparou todo o ambiente. Mãe Yara estava lá. Preparou toda a força para que ela pudesse chegar. E depois, o pai partiu com sua grande chalana e voltou aos mundos espirituais. Então, meus filhos, como esta mãe está dizendo, sejam doutrinadores humildes. Humildes para discernir as coisas. Humildes para não julgar. Porque vocês não têm todo o conhecimento. Você não sabe se aquilo aconteceu por permissão da espiritualidade. Você não sabe se alguma coisa precisava acontecer naquele momento. Talvez aquela filha pudesse tirar a própria vida. E se um filho entra na doutrina do amanhecer com esses pensamentos e sai com esses mesmos pensamentos, a doutrina do amanhecer deixou de existir. Mãe Yara vai repetir. Se um filho entra com esses pensamentos e sai da doutrina com os mesmos pensamentos, a doutrina deixou de existir para aquele filho. Ela não cumpriu sua missão. Então Pai Setabranta vai usar todos os recursos. E isso é uma dádiva de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vai usar toda a força. Se ele precisar vir, ele vem. Se precisar vir em espírito e verdade, ele vem. Se precisar incorporar em um apará, ele incorpora. Se precisar dar uma força, ele dá. Se precisar dar uma mensagem, ele dá. E depois ele parte. Mas ele jamais vai deixar um filho sair desta casa com influência negativa sobre si. Jamais vai deixar um filho desamparado. E se houver forças acompanhando aquele filho, forças que Mãe Yara nem pode dizer, ainda assim o pai sabe o que fazer. Pai Setabranta conhece as leis. Conhece aquilo que foi trazido, porque ele mesmo preparou, pela permissão de Jesus. E como ele conhece as leis, também conhece as exceções. Ele sabe trabalhar conforme a necessidade daquele paciente. Se aquele paciente precisar de uma força do trono, da cura, da estrela candente, Pai Setabranta vai permitir que aquele paciente passe. Mas se nenhum dos trabalhos for suficiente para que aquele filho se modifique, ele manda um mensageiro, ele manda alguém. E foi assim que ele mandou Mãe Iemanjá. Ele talvez não pudesse, naquele momento, incorporar diretamente, porque talvez o apará não estivesse preparado. Mas ele mandou uma mãe que veio, que trouxe sua força silenciosa. E essa força foi suficiente para acalmar aquela filha. E depois ela partiu. A doutrina é simples, meus filhos, mas somente será simples quando vocês entenderem a simplicidade desta doutrina. E quando vocês entenderem que a doutrina do amanhecer sempre será uma conexão do divino com a terra. Nunca se esqueçam disso, meus filhos. Sejam doutrinadores que filtram as mensagens, mas deixam a mensagem chegar. Não sejam responsáveis por somar com o mundo negro. Não sejam vocês aqueles que proíbem o mentor de trazer uma mensagem coletiva. Não sejam vocês aqueles que calam a boca de Pai Setabranta. Permitam que ele venha.
Perguntem se ele tem alguma mensagem. Instrua-o a parar, porque, meus filhos, os mentores têm voz. Todos os mentores têm voz. Até Deus tem voz. Até nosso Senhor Jesus Cristo tem voz. E o Pai vem a este plano físico e muitas vezes fica calado. Não fala. Não dá uma mensagem. Meus filhos, Pai Seta Branca é, junto com Jesus, responsável por toda esta humanidade. Jesus é responsável por todo o planeta. Por todo o planeta. E Pai Seta Branca é responsável por todas as nações. Porque todos vocês sabem que Pai Seta Branca é conhecido em várias etnias. Para uns, ele é conhecido na etnia indígena. No Egito tem outro nome. Para o povo franciscano tem outro nome. Para o povo evangélico tem outro nome. Então, Pai Seta Branca é conhecido em todo este universo, ainda que por outros nomes. Para nós é um índio, mas para outras nações recebe outros nomes. Então, quando o Pai vem, a mensagem que ele dá não é somente para o povo de Seta Branca, é para toda a humanidade. Parem para pensar. Olhem as mensagens do Pai. Elas são direcionadas ao jaguar, sim, mas também são direcionadas a todo este universo, a todo mundo, a todas as nações. Então, quando o Pai vem na bênção do Pai, no Templo Mãe, como é recorrente todo mês, era para haver uma mensagem todo mês. Não era para o Pai vir e ficar calado, filho. Era para vir e dar uma mensagem. Como acontece com os ministros de Deus no final do ano. É uma mensagem diferente. É uma mensagem universal. Então o Pai vem e muitas vezes fica calado. Muitas vezes o Pai chega para esta mãe e diz: eu queria tanto, minha filha, minha Rosa, dar uma mensagem àqueles filhos, mas, mais uma vez, me calaram. Quantas vezes Pai Seta Branca já falou isso para a mãe Yara? Então permitam que o Pai fale. Porque a mensagem do Pai é universal. Ela não é direcionada somente a nós, jaguares, filhos do Pai Seta Branca. Ela também é, mas ela é para todo este universo. Então, meus filhos, vamos nos harmonizar. Vamos pedir a Jesus que nos esclareça. Vamos pedir a Jesus que nos ajude, que nos auxilie sempre nesta jornada. E, mais uma vez, como esta mãe disse, estejam sempre em sintonia, para que vocês entendam que neste universo vocês sempre estarão sob a força, sob a regência e principalmente sob a luz deste amanhecer. E esta força sempre virá de cima para baixo, do céu para a terra. Estejam sempre em sintonia. Entrem em vossas casas, entrem em vossos recintos. Busquem esta força, busquem este auxílio. Saiam de vossas casas em sintonia, entendendo que naquele momento vocês podem receber a força, vocês podem receber a luz de um mentor. Um mentor que pode vir, que pode trazer um esclarecimento, uma luz, uma força, uma energia. Então entendam sempre que vocês estarão sob a regência e a força desses grandes iniciados de nosso Senhor Jesus Cristo. Salve Deus, meus filhos, que Jesus vos ilumine, em Cristo Jesus. Salve Deus.